Olá, quinto ano! Hoje, dia 7 de abril, e a nossa videoaula é da disciplina de língua portuguesa. A tia fez hoje na aula, utilizou o livro de caligrafia. E aí nós vamos fazer aqui, ó, o livro de caligrafia. Nós fizemos a página 8 e 9. A página 8 tá falando, é um texto, falando, o título do texto é assim: Por que animais marinhos confundem plástico com comida? Então você vai fazer a leitura desse texto e aí tá pedindo aqui: leia o texto e circule todas as palavras acentuadas. Então você vai olhar todas as palavras que tiverem acento, agudo, circunflexo, você vai circular, ok? Você vai marcar ela, você vai circular. Na página 9, o exercício número 4 está falando: observe alguma das palavras que você circulou na atividade anterior. Nos quadradinhos, indique o número da regra que justifica a acentuação delas, conforme a legenda abaixo, depois copie as palavras ao lado. Então aqui tem um quadradinho, né? O número 1 tá falando monossílaba tônico. Número 2, oxítona terminada em A, AS, E, ES ou O, OS. 3, paroxítona terminada em ditongo, seguido ou não de S. 4, oxítona terminada em ou em, ens. E no número 5, proparoxítona. E aí tem as palavras aqui do lado, você vai dizer em cada quadradinho qual é a regra de acentuação, número 1, 2, 3, 4 ou 5. E do lado você vai escrever a palavra. Lembrando que no caderno de caligrafia, você tem que fazer na parte laranjinha. Então você tem, tia, mas eu escrevo letrinha pequenininha. Caderno de caligrafia, o livro de caligrafia, ele é para estar te auxiliando a você estar exercitando a letra. Então, como a tia escreve no quadro, lembra que a tia fez uma linha no quadro, escreveu, olha, tem que vir assim. É como se você estivesse desenhando. Então, no livro de caligrafia, quando tem para você escrever, quando tem essa partezinha para você escrever, você tem que fazer com calma, tá? É algo que você tem que ir bem suave, bem trabalhadinho para você estar exercitando a sua letra, que é muito importante, tá bom? Tia, mas aí eu não sei aqui aonde que eu vou olhar essas regras de acentuação. Aí você vai lá na página, peraí. Lá no livro de língua portuguesa, na página 15, aí tem todas as regras de acentuação. Aqui, ó. Acentuação das palavras monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós fizemos essa leitura aqui em aula. Você vai relembrar aqui no caderno de caligrafia, você vai relembrar lendo isso daqui, lendo esse texto sobre as regras de acentuação, que aí você consegue fazer esse exercício, ok? Em aula também, a tia fez uma pequena revisão de tudo que a gente já estudou. Então, o que a gente estudou nesse bimestre e que pode cair na avaliação? Vamos lá lembrar com a tia o que a gente fez. A tia deu poema, aí a gente leu um poema, a gente viu que tem estrofe, que tem versos, que os versos são as linhas, que a estrofe vai ser o conjunto de linhas, normalmente são 4 a 3 linhas formam uma estrofe, né? Então nós vimos sobre poema, vimos sobre título do poema. Depois a gente viu sobre o quê? Palavras com S ou Z, primitivas ou derivadas. Tem lá a regrinha na página 12, as regrinhas de acentuação, relembrando, tá? Depois nós vimos na página 15 a acentuação das palavras, igual a tia falou ainda agora, monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Depois a gente viu carta pessoal, que foi aquele texto falando a menina narrando para a avó, falando para a avó como que era a escola, né? O que aconteceu, o que a professora fez, que aí ela fez aquele nome desenhado, que a gente achou, vocês gostaram, vocês acharam muito legal, divertido, fazer o nome desenhado, né? As palavras têm movimento. Então, é tipo a palavra fogo. Aí você fazer o fogo, mas desenhar, né? Lembra que a gente fez em aula também?
E aí depois a gente veio para Carta ao Leitor, que era o texto que utilizado em revistas ou jornais, mas que com o tempo agora está indo para a internet, porque não tem mais tanto as pessoas não compram mais tanto revista e jornais. Então tem agora as insights. Então tem a Carta ao Leitor, ela tem uma estrutura, o que ela fala, né? Quem ela quer atingir. Falamos sobre vocativo, né? Que era vocativo, que é a palavra utilizada para se dirigir a alguém, chamando, chamando, né? Então, tipo, o exemplo que ele deu: mãe, que horas vamos almoçar? Qual é o vocativo dessa frase? Mãe, que horas vamos almoçar? É mãe, ele está chamando alguém. Então, isso quer dizer vocativo. Outra também, o outro conteúdo que também falamos foi sobre piada. Contamos piada em aula, falamos com o que a piada tem que ter, que ela sempre no final ela tem algo que vai aguçar em quem está escutando o riso, a alegria, né? E que a piada não pode ser ofensiva, ela tem que ser uma piada que tenha um sentido de alegrar, né? A piada tem esse sentido. Contamos piadas em aula, depois falamos sobre tabela, né? Para que serve a tabela, a organização de um trabalho, de um texto. Depois falamos sobre adjetivos pátrios. Quem mora no Rio de Janeiro quem mora em São Paulo, quem mora no Brasil, quem mora no Paraguai, lembra aí? Quem mora na Itália. Então isso é adjetivo pátrio. E esse foi o conteúdo que nós fizemos no primeiro bimestre. Então a tia fez uma atividade, aí a tia vai estar colocando daqui a pouco uma foto para você sobre essa atividade, que é meio uma revisão do primeiro bimestre, tá bom? Beijos, qualquer dúvida é só falar com a tia no privado.